Você realmente controla tudo que você faz? Eu tive esse pensamento depois de. Eu tive esse pensamento ontem, depois de me propor um desafio. Eu ia fazer 1.000 polichinelos e com isso eu ia fazer esse hábito todos os dias. Todos os dias eu ia fazer 1.000 polichinelos. E eu ainda vou continuar. Só que no primeiro dia, logo em seguida, já ocorreu de meu pé se encher de calo. Ficou muito calo, ficou uma coisa bem feia. E o calo, ele, senão, o pé não ficou muito legal. E com isso, eu fiquei pensando, caramba, por que é que eu fiz essa merda? Por que é que eu fiz 1.000 polichinelos? E eu percebi que, caramba, tem certas coisas que nós fazemos que nem percebemos, que a gente não sabe por que se faz. Eu fiquei, por que é que eu fiz isso, entende? Por que é que eu resolvi, o que me levou a fazer isso? E com isso, me deu a ideia para esse vídeo, que foi essa situação. Eu comecei a me questionar, por que de eu ter feito isso? E no momento eu não estava muito bem das ideias, eu estava muito frustrado e decidi, não, eu quero me provar de alguma maneira. Então eu pensei até, não, vou sair para correr na rua, vou correr 10 km. Só que era de 12 horas da manhã, não, 11 e pouco. E eu fiquei, não, não vou fazer isso. Então eu resolvi fazer os polichinelos em casa, descalço. E com isso veio os calos. E quando eu terminei, meu pé estava muito dolorido, eu pensei, por que, que eu não fiz isso de outra maneira? Por que é que eu não calcei um tênis, por que eu não fiz isso de uma coisa mais macia, que não fosse descalço no chão? E com isso eu comecei a ter esse questionamento durante o resto do dia. Por que é que a gente faz certas coisas sem pensar antes, sabe? Por que é que existem, que em certos momentos nós nos sentimos anestesiados por pensamento, nem por pensamentos. Só que nós perdemos o controle em si. A gente faz coisas sem que muitas vezes não vão em condizência com a lógica e ocorre de nós termos que acatar com as consequências dessas ações e nos arrependermos. E durante o dia eu fiquei pensando, cara, eu não vou me arrepender por ter feito isso, porque me ajudou, fazer esses 1.000 polichinelos me ajudaram, só que querendo ou não, me trouxe consequências para o meu pé e realmente ficou dolorido, ainda está. E com isso, a gente eu passei a me questionar mais. E com os pés, como os pés estavam doloridos, eu estava caminhando muito torto para não pegar no calo. E com isso eu fiquei pensando, caramba, por que diabos eu tô agindo dessa maneira? Eu sei que essa dor não é uma coisa infernal, só que automaticamente meu corpo começava a caminhar de uma maneira para não pegar no calo. E isso estava afetando o meu jeito de andar. E hoje de manhã, eu estourei os calos e mesmo assim eu continuei um pouco de tempo caminhando daquela mesma maneira. Ou seja, inconscientemente eu faço certas ações que querendo ou não, que eu não queira realmente fazer, mas meu corpo se adapta a fazer essas ações inconscientemente para me abster da dor. E com isso, a gente pode perceber que essas certas ações não se prendem somente ao âmbito do meu pé está doendo, são dores físicas. Porque dores mentais também causam isso, certos padrões de a gente evitar, de certa maneira, ou construir novos hábitos ruins a partir dessa fuga da dor. E com isso, eu lembrei de certas situações em que é, eu quis fugir da dor, quis fugir dela, sabe? E essa minha fuga da dor, sempre me ocasionou em situações que eu ficava me questionando por que que eu fiz isso, entende? Igualmente ao calo no pé, por que que eu fiz isso? Porque sempre foram situações em que eu tinha medo de ser magoado novamente, porque eram situações parecidas, e aconteceu esse ano novamente também, mas eu não vou entrar em específico nisso. Mas eram situações em que eu via um certo padrão, mesmo sem ser verdade, eu não tinha um embasamento, aquilo realmente acontecer, só que só pelo fato de se parecer, eu ficava, caramba, isso vai ocorrer de novo, eu vou me torar, eu vou sofrer novamente, e então eu evitava completamente, mesmo sem ter base nenhuma, se aquilo era uma verdade ou não. E com isso, eu descobri que aquela dor não fazia sentido. Eu abandonei a dor de sofrer por descobrir uma verdade, mas ao mesmo tempo eu sofri por ter
deixado a pessoa, abandonado a pessoa, sabe? Eu abandonei ela basicamente. Mesmo eu não tinha nada, mas eu abandonei simplesmente por ter medo dela me magoar. E acabou que eu continuei me magoando e magoei a pessoa, né? Então, nós temos que analisar esses padrões, porque se ficarmos só repetindo isso a vida toda, vamos viver uma vida de padrões, a gente não vai viver a vida verdadeiramente, sabe? E eu acredito que quanto mais eu tento evitar a dor, certas situações, evitar a verdade, acontece que eu vou sofrer muito mais, por antecipação, pela mente, e não vale a pena fazer isso, não vale a pena. E muitos desses gatilhos de evitar a dor são o que causam vícios. Vícios são o quê? Você que tenta se abster da dor de alguma maneira. E com isso, você estraga a sua própria vida, querendo evitar uma dor e gerando a maior ainda. Seja por uma sofrência com uma pessoa que você se decepcionou, como foi meu caso. Eu nem decepcionei, na verdade. Só eu tentei evitar uma desilusão que, na verdade, foi da minha parte. Eu me desiludi comigo mesmo. E com isso, muitos dos nossos vícios são gerados dessa maneira. Você tenta evitar algo, uma dor, um sofrimento, e ocorre que você gera mais sofrimento para si mesmo, tentando se anestesiar, se fugir daquela dor. E você entra num ciclo infinito de dor e sofrência, porque você vai se retroalimentar, continuar retroalimentando aquele vício e a dor. Você não vai sair daquilo nunca. E por isso que existem tantas pessoas com a vida desgraçada por vícios, vício em pornografia, vício em álcool, vício em droga, porque ele vive uma vida miserável, entende? Aquela miséria vai perseguir ela para o resto da vida. E principalmente por isso que é muito difícil sair desse ciclo. E se não houver uma ajuda em si, ou alguma pessoa para auxiliar, ou uma muita determinação, você não vai sair nunca daquilo. E nós sempre temos o hábito de dizer, não, eu estou no controle da minha vida, eu faço o que eu quero da minha vida. Só que quanto mais você afirma para si mesmo, eu tenho controle, eu para a hora que eu quero, você só se engana. Se engana muito porque não ter conhecimento desses ciclos, desses gatilhos mentais, para uma vida que você é anestesiado todo completamente por esses vícios e acaba tendo uma vida que você nem sequer se questiona do porquê você faz as coisas. Isso acaba te infernizando, te leva para o inferno antes mesmo de você morrer. Eu venho tentando ao máximo mesmo me abster desses vícios, desses hábitos ruins, desses gatilhos. Só que muitas das vezes, como eu já citei no vídeo, eu ainda falho. Eu já tinha ocorrido mais de uma vez esse meu erro com essa pessoa. Só que mesmo assim, ocorreu de eu errar novamente. Só que eu passei muito tempo, ainda passo de vez em quando, perguntando como teria sido diferente se eu tivesse feito de outra maneira. Só que não adianta me questionar sobre isso. O que eu posso fazer é mudar agora. E essa mensagem que eu passo, você faz a sua mudança, né? Não é o passado, você não adianta. Quanto mais você pensa no passado, mais você tende a repetir as coisas no futuro de agora, no presente. Então, analise o que você fez de errado, não viva uma vida em que você não se questiona das suas ações. Então, melhore. Todo mundo tem chance de melhorar, ninguém é perfeito. A gente ninguém é abstido de erro. Todo mundo erra e todo mundo pode melhorar, não é impossível. Sua melhora depende apenas de você mesmo. Valeu!